Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um episódio do nosso Give Back e trouxemos uma convidada mega especial hoje, que é a Silvia Nunes. Pessoal, essa mulher vai ser um grande bate-papo, porque ela é um ser de luz. Ela é uma pessoa maravilhosa e com certeza vai trazer muito conteúdo de valor aqui para nós. Seja muito bem-vinda, Silvia. Obrigada, Catiane. Obrigada, muita honra, né, estar participando do Give Back, né, um programa, assim, um projeto teu, assim, que a gente vem acompanhando aí, e é muito importante, né, pra gente estar conhecendo as pessoas que convivem melhor conosco, né, todo esse trabalho que a gente está fazendo, que é super importante aqui pra Serra. Silvia, então, para começar, né, o pessoal conhece a Silvia do Inova RS. A Silvia é gestora do Inova RS aqui na Serra Gaúcha, né, ela representa a Secretaria de Tecnologia e Inovação do Estado, mas ninguém conhece a Silvia como eu conheço, como ser humano, né? Então, eu gostaria que a Silvia se apresentasse, falasse um pouquinho da tua vida profissional e da tua vida pessoal. Mas quem é a Silvia, né? Para o pessoal que está os nossos internautas que estão nos assistindo. É certo. Então, né, eu sou Silvia Nunes, arquiteta urbanista, né, já há algum tempo aí, né, já trabalhando assim, né, sempre envolvida aí com aquele impacto, né, que a gente tem na sociedade, né, a responsabilidade social do arquiteto também, né, de ter uma contribuição para a sociedade aí. E então, né, nessa trajetória aí que eu tenho, né, sou formada desde 2006 pela Universidade de Caxias do Sul, né, e aí, né, sempre aí trabalhando com projetos de desenvolvimento, né, então assim, sempre assim, a atuação, né, na área da arquitetura mesmo, né, projetos de edificações, mas sempre vinculado a um planejamento territorial, né, isso que foi assim, algo que a vida sempre me colocou, né, num ambiente assim, onde eu sempre tive a oportunidade assim, de trabalhar com projetos que pudessem ajudar, né, muitas pessoas, né, então isso assim, é muito gratificante, né, é uma área assim, bastante específica, né, ela tem por si assim, seus desafios, né, mas é assim, é algo que, né, me orgulha bastante assim, de poder estar ajudando e contribuindo aí com a nossa vida em sociedade. E aí, né, também tenho, né, né, ao longo do desenvolvimento, né, da profissão, né, trabalhando com projetos arquitetônicos, né, projetos de infraestrutura e projetos de desenvolvimento, né, planejamento territorial. Trabalhei bastante tempo também com mobilidade urbana, né, foram aí 10 anos, né, trabalhando especificamente entre projeto e tanto de planejamento, né, da mobilidade urbana, né, entendendo assim quais são essas relações entre os indivíduos e a cidade, né, para que as pessoas que andam a pé, as pessoas que têm alguma mobilidade reduzida, né, as pessoas que, né, estão aí aproveitando, né, e fruindo, né, das cidades. E também, né, na questão de transportes também, né, porque aí quando a gente vai ampliando a escala, a cidade, ela se desenvolve, né, e as necessidades também acompanham, né, esse desenvolvimento e requerem novas ferramentas e novas formas, né, de transitar para que a gente consiga, então, atingir, né, o desenvolvimento econômico, né, principalmente. E aí, né, ao longo desse processo, né, comecei a pensar assim, tá, mas e o que mais, né? Eu tenho, assim, muito carinho pela academia, né, meu pai é professor, meu pai é pedagogo, né, me influenciou também bastante, né, sempre tive o apoio dos meus pais, né, para continuar, né, a conhecer o estudo, enfim. E aí, né, começou a me dar vontade, assim, de estudar gestão de projetos, né, entender melhor, assim, como é que acontece, como melhor fazer essas relações entre os projetos, né, e uma ampla gama de profissionais envolvidos, porque aí, trabalhando com prefeituras, trabalhando com cidades, né, projetos institucionais, né, são projetos que tratam não com o cliente, mas que o cliente é a cidade inteira, né, então como é que a gente pode, né, tá trabalhando, né, de uma forma a congregar vários técnicos, né, dentro de um projeto, né, de desenvolvimento. Então eu busquei aí um MBA em gestão de projetos, né, fiquei, né, desenvolvendo, assim, essa atividade em conjunto aí, a profissão, né, atividade de educação, né, enfim, e aí, o que aconteceu foi que, né, eu descobri, assim, que muitas formas de fazer as coisas, elas se impactam no resultado, não é só entregar, mas como a gente entrega, como a gente cria aquele ambiente para fazer as melhores entregas, né, então essa capacitação, né, que eu tive na minha vida, né, que eu busquei, né, um MBA, na época eu fiz na Unicinos,
Nós tínhamos a Unicinos aqui em Caxias, daí depois eu fiz um pouquinho, né, complementei alguns estudos em Porto Alegre por conta das viagens, assim, daí precisava fazer lá. E foi muito engraçado porque meus colegas diziam assim, nossa, tu fica 1h30 no trânsito pra vir de Caxias até aqui. Eu disse, sim, vocês ficam 1h30 parados no trânsito. Eu tô em movimento. Mas, assim, era bem, bem legal, assim, né, então a gente formou uma turma aí bem, bem bacana, né, pra pensar, né, como melhor fazer os projetos. E aí, né, segui mais um pouco, assim, né, também, né, na minha profissão, né, nessa área de planejamento territorial. E quando a gente trabalha com planejamento territorial, a gente encontra aqueles aspectos que envolvem, né, a vida em sociedade. E sempre me chamou a atenção, assim, o patrimônio cultural. Mas até então eu não trabalhava com patrimônio. Minha área de atuação, né, onde eu estava me especializando, era então a mobilidade urbana, né, planejamento territorial. Em paralelo, né, eu sempre tive envolvimento com instituições, né, da área da arquitetura. Então, assim, bom, vem desde, né, ali o Conselho de Arquitetura, né, a SEAC aqui de Caxias, né, Sociedade de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Né, tive uma atuação por bastante tempo, né, onde eu conheci os conselhos municipais e comecei a fazer parte aí depois, né, então também conheci o Instituto de Arquitetos do Brasil, né, que eu me identifiquei bastante, porque ele tem um apelo bastante cultural, mas com um olhar, assim, bastante orientado, assim, pra gente pensar o território como um grande ambiente de planejamento, e a questão cultural também é bastante discutida ali nessa instituição. E aí eu vim a ser presidente do Instituto de Arquitetos aqui em Caxias do Sul. E também, né, desenvolvendo aí as atividades, né, aí acabou que, né, aos poucos, assim, né, as circunstâncias, né, foram me levando também para conhecer um pouco melhor a área de patrimônio cultural. Foi muito engraçado, assim, porque eu tenho um colega que era o Rodrigo, e aí no Instituto de Arquitetos, assim, né, tem as indicações, né, dos representantes institucionais, e aí abriu a oportunidade da vaga para o Conselho do Patrimônio Histórico de Caxias. E aí fui conhecer, assim, eu olhei e disse assim, acho que esse assunto não é pra mim, né, enfim, naquele momento talvez não fosse. E aí eu falei com um colega, ele, né, então eu disse, olha, então vai você, e aí na próxima, né, quando trocasse ali a nominata, né, dos representantes, então eu iria. E aconteceu que quando fechou o período ali, eu disse assim, olha, agora é contigo, né, eu disse, então tá, vamos lá, né, começar do zero né, a olhar e discutir patrimônio histórico, patrimônio cultural. E foi, assim, um marco na minha vida, realmente, assim, né? Claro que as pessoas que estão juntos conosco naquele momento também influenciam a forma como a gente vai trabalhar. E, assim, a gente de cara, assim, veio, assim, um projeto muito complexo, né? Que o pessoal, assim, ninguém mais muito sabia o que fazer, né? Então, mas aí o que acontece? Os cursos, né? Principalmente, né? Da minha formação, tanto na arquitetura quanto na gestão de projetos, me ajudaram a encontrar os meios para resolver. A arquitetura já é, por si, uma disciplina que pensa de forma sistêmica, né? E a formação que eu tive me ajudou a encontrar os meios para encontrar as respostas que eu precisava. E com certeza te ajudou não só na vida profissional, como na vida pessoal, né, Silvia? Sim. Porque nada é por acaso, acredito, tu falando e eu te escutando. Hoje, nada se faz sozinho, né? Tudo é colaborativo. Então, se a gente quer uma melhor qualidade de vida dentro dos nossos municípios, das nossas cidades, ele tem que ser pensado com o todo. Não só a minha profissão trazer à tona um problema que tenha na cidade, mas sim escutar o que as pessoas têm para nos dizer, né, Silvia? Isso aí. E aí a área do patrimônio é justamente assim, porque ela mexe com o simbólico, mexe, assim, com aquilo que é mais caro às pessoas, né? As suas memórias, né? A sua cultura, né? É a nossa cultura que forma também a nossa personalidade, né? A nossa forma de atuação no mundo também. E aí, então, eu sempre tive bastante, assim, de observar, né? E de ouvir, né? E aí, isso me ajudou muito, né? A fazer essa construção, né? E a poder, de fato, contribuir, né? Com o patrimônio histórico aqui de Caxias do Sul, né? Com o patrimônio cultural também, no sentido, assim, de poder dar o melhor que eu podia, né, pra gente conseguir esclarecer o que estava sendo discutido ali, né, e alguns encaminhamentos que a gente eventualmente estava sugerindo ali para os grupos, né. E foi, assim, de fato, uma escola. Em paralelo, né, no Instituto de Arquitetos do Brasil, o Instituto de Arquitetos é a entidade mais antiga do Brasil, né, nasceu em 1921 na Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro, né, então já traz aí nesse histórico, né, é uma instituição, assim, que teve um importante
tem ainda um importante papel na minha vida, né? Porque aí, assim, né, o fato de estar ali presidente, né, me colocou numa situação, assim, onde eu tinha que buscar trazer pautas, né, para Caxias do Sul, pautas que eram nacionais. Então, eu tinha que fazer essa busca, né, de pautas e trazer para cá. E aí surgiu, né, uma discussão nacional que trata da assistência técnica para habitação de interesse social. Eu falei assim, mais um assunto que não fazia parte do meu escopo, né, também. E aí, então, né, eu fui trazendo, né, trouxemos, então, pessoas, assim, que estavam bastante ativas ali na época, e vários colegas arquitetos lembram, né, porque a gente fez uma mobilização geral aí das instituições para vir, né, a gente trouxe o Gilson Paranhos, né, para trazer a experiência da CODAB, e até comento aqui porque é uma experiência muito bacana, assim, na cidade de Brasília, né, o Distrito Federal, nessa capital, ela é uma cidade, assim, que cresce 70 mil pessoas por ano, né? E como é que, né, ali a gestão municipal, né, trata disso, né? Como é que o governo de Brasília trata disso, o Distrito Federal. E aí, então, a CODAB, ela foi um órgão que tratou de organizar isso, né? E aí trabalhou com concursos públicos de arquitetura para áreas ambientalmente sensíveis e áreas sensíveis da cidade, assim, onde eram muito carentes. E o resultado de trabalhar com concurso público é que a gente tem um projeto de altíssima qualidade, porque é um concurso nacional, é os melhores projetos, né? E aí começaram a executar, então o Brasil é case, né, nessa área de habitação, por conta, né, desse trabalho que iniciou ali, que deu mais visibilidade, e outros tantos que aconteceram no Brasil começaram a aparecer também por conta, né, desse movimento. E a gente trouxe isso pra cá. Em que época é isso, Silvia, mais ou menos? 2017. A gente trouxe isso. E aí, então, trabalhando patrimônio cultural, trabalhando assistência técnica, assim, aí eu pensando assim, nossa, mas o que é mais importante, né? Eu dar mais atenção a uma área ou a outra, né? E aí um professor também me disse assim, as duas são importantes, tanto a cultura quanto a habitação, né? Esse trabalho de artes, ele remete, assim, a gente melhorar as condições de qualidade de vida das pessoas na sua casa, onde elas estão, né? E aí eu pensava assim, tá, mas como é que a gente vai falar em cultura, por exemplo? A gente vai ter aqui agora a Festa da Uva, por exemplo, né? Como trazer essa questão cultural, sendo que as pessoas estão com necessidades básicas de moradia, de alimentação e tudo isso. Isso foi uma crise até que eu pensava muito nisso, né? De como que a gente poderia equalizar. E eu aprendi que as duas coisas são importantes, né? A gente, né, pode ajudar, né, na medida em que a gente consegue ter acesso, né, a ajudar de alguma forma, né? Mas tendo em perspectiva que são elementos importantes, né, igualmente, assim. Igualmente por quê? Porque a cultura nos ajuda, né, a ter uma melhor qualidade mental para poder também contribuir com, né, a entender da onde a gente veio, quem a gente é. Exato. Né, trazendo para a periferia, para as comunidades mais pobres, né, Silvia, mostrar para elas que elas têm uma cultura muito rica onde elas estão também. Exatamente. Existe cultura naquele local. Né? E a gente tem vários cases ali, Porto Alegre, né? O quarto distrito de Porto Alegre, como foi transformado. Tu tá me falando aí de várias novidades, né? Que tá pra vir aí também uma pessoa mega especial que fez uma revolução em Barcelona. Não sei se dá pra comentar ainda ou não, mas, né? Depois eu gostaria também que tu falasse um pouquinho dessa pessoa aí, porque ela trouxe e trouxe tanto pra Santa Catarina, pro Brasil todo, né? Ela conectou as pontas e ajudou muito os municípios a estruturarem a cultura mesmo das suas cidades, né? A Catarina tá deixando o pessoal na expectativa, a gente vai falar dele sim, né? E vem ao encontro, assim, dessa construção aí, né, que a gente tá conversando aqui. Também eu sou uma pessoa espiritualista, assim, eu gosto muito de bioenergias, assim, eu gosto de observar, né, assim, quando as coisas estão dando certo, como é que as coisas se comportam, né, e tudo. Eu acho que isso é muito bacana, a gente olhar para a cidade, para as coisas que estão acontecendo e ver que
que não é só o que a gente tá vendo, porque a visão é um dos nossos sentidos, né? Mas aquela percepção, aquela intuição, né? Acho que vai dar certo, sabe? E fazer dar certo, acho que isso é muito legal também, porque a partir, às vezes, do momento que a gente toma a decisão por fazer dar certo, é que a gente começa, de fato, a colocar as coisas no trilho para que elas aconteçam de fato, né? Eu digo que é essencial, né, Silvia? Porque o que a gente não vê é aquele sentimento que a gente sente, que vem do coração. Então, quando a gente coloca toda a nossa energia num projeto e vê que ele dá certo, a gente vê que não é só o que a gente fez fisicamente. Eu fiz um projeto, eu fiz reuniões, eu conversei com pessoas. Não, tem muito mais ali que a gente não tá enxergando, mas tá ajudando a gente conectar os pontos. Tudo que a gente vive na nossa história ajuda a gente a dar o próximo passo, né? É como assim, se a gente estivesse dirigindo uma estrada à noite, né? A gente enxerga até onde o farol aponta, mas, né, onde ele tá indicando. Mas, assim, a cada quilômetro que a gente anda, a gente vê um pouquinho mais, né? Então, assim, é como se a vida fosse se revelando, né? Conforme a gente vai andando. E ela vai se revelando a partir das nossas escolhas, né? Por isso que eu acho que é importante mesmo a gente estar observando, assim, mais do que o que o ambiente está trazendo, né? Para que a gente consiga, assim, tomar decisões e ajudar a construir esse futuro, né? De todos aí. E aí, né, tava aí discutindo, então, patrimônio cultural, né, no Conselho de Patrimônio, né, pelo Instituto de Arquitetos, discutindo habitação de interesse social, né, duas temáticas bem diferentes, assim, né, em termos de escopo, forma de resolver e tudo mais. Mas essa questão, assim, que a profissão da arquitetura traz, né, de ter um pensamento sistêmico, de buscar meios para realizar um projeto, seja ele um projeto de escala menor ou maior, dá tanto trabalho quanto fazer um projeto arquitetônico de edificação, quanto um projeto urbanístico, né? A diferença é o cliente, né, e a escala da entrega, basicamente isso, né? Mas a forma da gente fazer essa construção, né, é muito bacana, porque o curso traz isso, né? E, claro, assim, a gente aprende a trabalhar com pessoas técnicas, pessoas que não são técnicas, né? No mesmo dia, assim, o arquiteto está na obra com uma pessoa, assim, que às vezes tem o ensino até ali a 4ª série, e em outro momento, né, tá ali com a alta direção de uma empresa, por exemplo, né? Então, a gente precisa saber transitar, né, entre esses meios. E na área institucional também, porque a gente transita entre entidades, entre dirigentes de órgãos públicos, né, entre presidentes de outras instituições. Então, isso tudo, em alguma medida, é semelhante, assim, né, no sentido de né, se colocar no momento que a gente está com a pessoa que a gente está conversando, né, e falar a mesma linguagem, né. Na arquitetura a gente tem muito a empatia, né, a gente acaba aprendendo a ser empático, né, para poder entender as necessidades, né, e poder trazer um resultado que se espera. E a gente vem também de uma cultura que, quando a gente fala em engenharia, em arquitetura, a gente vê um lado muito técnico, né, Silvia? Por isso essa empatia. Sim. Porque existe essa empatia e esse profissional tem que ser empático para poder lidar com diversos públicos, né? E trazer uma solução tecnicamente viável e adequada, né, para aquele contexto, aquele momento, né, aquela situação. Aí, né, discutindo ali esses dois temas, veio também um terceiro tema, que a revisão de planos diretores, né, foi bem o período ali que estávamos discutindo esse assunto. O Ministério Público, né, estadual estava, né, buscando, assim, né, ajudar os municípios e tudo mais a poder desenvolver, e eu fui numa palestra, né, em Porto Alegre, junto com o pessoal do município aqui de Caxias na época, e aí tinha uma promotora de justiça falando de patrimônio cultural, e eu olhei assim, e a promotora, assim, ela falava com tanta propriedade da minha profissão, que eu pensei, nossa, né, como é que pode ela falar tão bem e, assim, usar bem adequadamente esses termos de uma profissão e detalhes que são muito específicos, né, desse nicho. E aí, nesse momento, assim, eu comecei a pensar que eu também podia buscar dar mais um passo, né, acadêmico na minha profissão, né, com esse olhar, né, que eu podia escolher a área que eu quisesse. E aí, então, né, eu também, por conta, assim, de ver como é que funcionavam os processos na área de patrimônio cultural, ver, assim, como conduzir as questões na área da habitação, que é muito, muito, muito complexa, né.
é uma demanda social latente, planos diretores e tudo mais, assim. Aí, isso tudo me deu, assim, energia, né, foco e também certeza de que eu ia dar conta. Aí, eu optei por entrar no mestrado em Direito Ambiental, né, fui muito convicta, assim, né, e eu acho que também foi bem no momento, assim, em que eu tava muito segura, né, de que eu daria conta, né, desse mestrado, assim, e fiz aqui o mestrado em Caxias do Sul, na Universidade de Caxias do Sul, mais um curso excelente, né, os professores também, né, assim, muito bons, né, excelentes de fato, assim, e me ajudaram muito, assim, a iniciar, né, a desenvolver e a concluir essa trajetória aí no direito. E aí, quando eu fui para o direito, eu fui para estudar proteção do patrimônio cultural, né, que era já esses temas que eu já vinha tratando aí, né. E aí eu optei por estudar, então, o processo de proteção da Maesa, né, que é o nosso patrimônio cultural aqui mais querido, né, assim, mais emblemático aqui de Caxias. Então, tudo isso me deu, assim, né, esse embasamento, né, fazendo parte dessa discussão, obviamente, também, né, me deu os subsídios que eu precisava, assim, para buscar de forma assertiva os temas para trazer, né, e fazer um trabalho, né, e alcançar aquilo que eu buscava encontrar. E isso aconteceu, né, então, assim, foi muito bacana, eu concluí aí o mestrado em 2021, né, e aí foi bem engraçado, assim, como é que aí foi um momento, assim, que entrou o Inova RS. O Inova RS entrou em 2020, né, aqui em Caxias, né, é um programa, o Inova RS é um programa da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, né, que objetiva, né, o desenvolvimento dos ecossistemas regionais de inovação. E eu estava, né, no mestrado ali e eu via, né, a notícia dessa disponibilidade de bolsa, né, para esse projeto, né, e tudo. E aí eu olhei assim, né, bom, assim, com 1 milhão de disciplinas e papers para fazer, né, eu olhei assim, tá, Inova RS, Programa do Estado, entrei em alguns links para olhar, bati o olho assim, 22@Barcelona. Eu disse, isso conversa comigo, é da minha profissão, né, da parte do urbanismo, assim. Eu sempre trabalhei muito na área do urbanismo. Então, assim, por mais que a gente fale muito arquitetura, o urbanismo é uma disciplina que está logo em seguida, assim, né? Porque a gente usa os conceitos de arquitetura para trabalhar o planejamento territorial. E eu ali disse, né, não sei o que é isso, mas deve ser muito bom, porque, né, trabalha com uma referência que para mim é importante já desde a minha formação. Eu discuto academicamente, né, e procuro desenvolver meu trabalho sempre olhando para grandes projetos urbanos, né, disso desde a graduação. Depois trabalhei com esse tema ali na MBA em gestão de projetos, né, estudei institutos de planejamento urbano, assim, como é que poderiam se organizar. No mestrado, né, a proteção do patrimônio cultural ali, que é um projeto de desenvolvimento também, né, e aí o Inova RS também um projeto de desenvolvimento, né, e territorial ainda, né. O que estava diferente ali era inovação e tecnologia, que eu não conhecia muito bem. Mas eu pensei assim, bom, esse trem aqui é muito bom, eu vou, né, me organizar aqui, vou pesquisar, vou entender do que se trata e vou me candidatar. Me candidatei, né, e aí, né, na seleção ali, né, que tivemos, né, eu fui selecionada também na época, só que eu estava na época trabalhando no município na implantação da Maesa. E era o meu objeto de mestrado. E aí eu tive que fazer uma escolha, assim, que foi muito difícil para mim na época, né? Tive que, então, optar por recusar, na época, o Inova RS, porque eu precisava concluir o meu mestrado, né? E também estava ali, né, contribuindo mais uma vez, com o município aí, né? Para a implantação de um bem que é a expectativa de todos, né? Então, tinha muito essa questão, assim, né? De duas coisas que eram muito importantes para mim. Que tá saindo do papel, né? Sim, graças a Deus. Graças a Deus. Vai ser uma grande honra aí ter a Maesa de volta, né? Eu tô acompanhando as mídias ali e eu vi que o processo andou e que tá na finaleira agora para contratação, né? O mercado público é o elemento, assim, que congrega a intenção de todos, assim, né? O primeiro elemento, assim, que todo mundo pensa e quer, né? Como é simbólico aqui para a cidade a gente ter, né, esse equipamento urbano de volta em Caxias, né? Que já tivemos no passado aí. E aí, vindo, né, junto aí, né, na inauguração
fundação praticamente da Maesa, né, um equipamento tão importante. Claro, tem assim outros, né, tem ali o DIPAC, né, Divisão de Patrimônio, a Guarda Municipal, a SEMA, que é muito importante, e eu sempre defendi muito a Secretaria do Meio Ambiente ali, porque o meio ambiente, ele também cuida do patrimônio cultural, né, nosso patrimônio histórico ali a gente tem ali mais de 150 servidores que estão cuidando da Maesa para nós, né, então isso me deixa o coração bastante leve e tranquilo, né, porque eu sei que eles estão cuidando bem dela. Mas voltando um pouquinho, né, o Inova-RS, e aí então concluí o mestrado em 21, né, e aí eu concluí o mestrado e disse, bom, tá concluído, tá apresentado, minha banca foi com promotores de justiça, né, foi muito bacana, assim, me preparei muito, assim, tava nervosa, claro, no início, assim, né, fiz algumas sessões de terapia antes dali da banca, mas, né, no fim deu tudo certo, tava muito segura ali do meu trabalho e alcancei aquilo que eu queria saber, se de fato, né, a gente conseguiria fazer, e eu entendi, e eu, né, cheguei a essa conclusão que sim, pelo município, né, e concluiu ali, disse, bom, e agora, né, a gente passa, assim, 2 anos, né, em função do mestrado, mais aquele tempo de entrada, tem um pouquinho mais que estica da saída, então acabou dando 3, né, 3 anos dedicada praticamente exclusivamente ao patrimônio histórico e cultural. E aí eu disse, bom, agora vamos, né, buscar, né, os caminhos aqui para, né, reencontrar, né, o eixo aqui na arquitetura, né. E aí, eu busquei, então, de volta ali a Universidade de Caxias do Sul, que é quem acolhe, né, o escritório de projetos do Inova, e disse, olha, gente, já concluí o mestrado, né, se precisar de mim, tô aqui, me liga. E aí, aconteceu uma coincidência, né, que 2 meninas, 2 gestoras que estavam antes ali, elas foram, né, convidadas para outros desafios profissionais, enfim, e elas foram, e aí abriu a vaga, né, e eu disse, ai, nossa, né, então... Acho que tu entrou quando a Raíssa e a Fer saíram? Foi a Carol e a Crissier. Né? A Carol, a Crissier, sim, exato. lembro. E aí, então, quando eu entrei, né, daí a Raíssa, né, tava ali, né, como GT1, como a gestora principal, e, né, super acolheu, assim, entramos eu e Jerônimo. E aí, então, assim, nossa, 15 dias depois do mestrado, né, já tava no Inova-RS, que é um furacão, assim, é muito bacana, assim, exige um monte, tive que estudar bastante, assim, para poder entender e dar conta, assim, das expectativas, né, e aí a gente tá aí, né, trazendo, assim, a nossa bagagem, né, para ajudar o ecossistema aqui de inovação da Serra Gaúcha a se desenvolver, né, a conectar os projetos, né, ajudar a encontrar meios para melhorar a forma como a gente vai solucionar os problemas, né, também é nosso papel aí. E eu sou muito grata, assim, pelo Inova, né, porque é algo, assim, que eu acredito muito, né, faz parte da minha trajetória, dessa construção da minha trajetória profissional, né, quando eu soube do 22 arrobas, eu tive certeza, foi aquela estrelinha, assim, que diz, olha, é por aqui o caminho, né, então eu acho que isso vem bem ao encontro, acho que a vida vai colocando a gente, né, onde a gente pode contribuir mais ou melhor, né, e aí agora no Inova-RS aqui, e tu né, pode também. deixar um legado, né, Silvia, tu vai ajudar muitas pessoas através de um programa que é do governo, que é para todos, Sim. que é aberto, que é colaborativo, que tem inovação e tecnologia junto, né? Sim. Então, isso é muito legal do Inova-RS. E aí, desmembrando um pouquinho do Inova-RS, né? A gente tem aí Indústria 4.0, a gente tem cidades inteligentes, a gente tem turismo, né, Silvia? Eu vou me desmembrar um pouquinho Inova-RS aí. Certo. E falar um pouquinho dos programas que estão acontecendo em cada área, né? E como é que é feita essa costura, né? Porque a Silvia, além dela ser gestora de Inova-RS, ela é a pessoa principal da Secretaria de Inovação e Tecnologia, aonde tem a obrigação, não é nem obrigação, mas ela é a conexão entre o Estado, entre o governo, com os empresários, com as entidades, com as universidades, né, Silvia? Sim. O Inova-RS, ele é operacionalizado, então, através de 3 gestores de inovação e tecnologia, né? Eu, a colega Milene Rostirola, o colega Gustavo Pazini também, né, tivemos os colegas anteriores também aí. Então, nós 3 temos essa função, né, de contribuir e ajudar com a Serra Gaúcha aqui para, né, os desenvolvimentos, conectar projetos, né, facilitar para que, né, as pessoas consigam, né, se encontrar, né, em termos de projetos e realmente realizá-los, né, no âmbito da inovação. Então, o Inova-RS, ele foi instituído
em 2019 pelo governador, né, Eduardo Leite. Ele vem como a continuação de uma discussão que já vinha acontecendo na capital gaúcha, né, de desenvolver ecossistemas de inovação, né? No caso da capital Porto Alegre, né, um projeto que já está sendo desenvolvido aí desde a década de 80, antes até, né, algumas coisas antes, que era, né, trazer, assim, parques tecnológicos, né, o projeto chamava Porto Alegre Tecnópole, né, que também pensava assim como, né, criar um ambiente de inovação na Serra Gaúcha. E aí ali, né, de diversas articulações, então assim, e também, né, observando o que estava acontecendo internacionalmente, né, no estado do Rio Grande do Sul começaram a vir os parques tecnológicos, né, e tivemos aí a implementação do Parque Tecnológico da Unicinos, né, o da URGS, o da PUC, né, e outros que foram acontecendo também no estado. Vale, né? Vários parques tecnológicos. E aí o caso é que Porto Alegre, então, congregou uma aliança para a inovação, né? Que congrega, então, a URGS, a PUC e a Unicinos, né? E dali também foram sendo desenvolvidos e pensados projetos para o desenvolvimento, no caso da capital, Porto Alegre. E dali, então, um dos projetos é o Pacto Alegre, né, que, né, traz aí, né, uma forma de articulação de uma rede de governança, né, para projetos para o desenvolvimento da cidade. Este modelo, né, então ele é observado pelo Estado, né, pelo governador, né, e pelos, né, para essa estrutura de governo, e a Secretaria de Inovação passa a ser reestruturada, né, e aí o que se define, assim, é que os secretários, eles são pró-reitores, né, já dá o tom, assim, de como é que a gente, né, operacionaliza aí o InovaRS. E aí, então, esse programa é instituído, né, ele é desenhado dentro da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia, primeiro o secretário Luiz Lambi, né, da URGS, depois o secretário Alçones Balestrin, pró-reitor da Unicinos, e agora também a secretária Simone Stilp, né, que é pró-reitora da Fevale. E o que acontece, né? Então, o programa InovaRS é reestruturado, né? E aí, estruturado a partir, então, de uma metodologia que olha para territórios, né? Que olha para vocações, porque Porto Alegre é uma cidade, tem um sistema regulatório específico. Mas quando a gente está pensando numa região, são várias cidades, são muitas. Só na Serra a gente tem 49, né? É um desafio imenso. Então, aí a gente tem uma estratégia de especialização inteligente, que é uma estratégia europeia para desenvolver ecossistemas de inovação, mas olhando para vocações territoriais. O estado, então, é dividido em 8 regiões. No caso, nós aqui, Serra Gaúcha, congrega o Coré de Serra, Hortênsias e Campos de Cima da Serra. Foi instituída uma governança inicial, né, que começou a pensar ia mapear quais seriam as vocações da região, né, e ia trazer, assim, indicações de quem seria essa governança inicial. Todo esse processo foi conduzido pela Secretaria de Inovação e em 2020 o programa foi instituído, né, e iniciou os trabalhos aí, então, já com 3 gestores de inovação e tecnologia que estão a serviço da Secretaria, a serviço do programa InovaRS, para operacionalizar nas regiões esse trabalho. Então, essa mesma estrutura acontece nas demais regiões do estado, né, com a mesma quantidade de gestores. O que a gente tem na Serra Gaúcha, né? Se discutiu uma visão de futuro, né, que até 2030 a região da Serra Gaúcha seja referência global em inovação. Ok, mas em que áreas, né? Então, as áreas estratégicas, turismo, cidades inteligentes, indústria 4.0 e educação tecnológica. Pensando que a educação tecnológica é uma área transversal que ela acontece junto com as demais áreas estratégicas. Aí, já num momento seguinte, né, se pactuou quais os desafios que tínhamos, né, e como alcançar, então, essa referência em inovação nessas áreas estratégicas. Então, os grupos foram definidos, instituídos grupos de trabalho, né, com o apoio aí dos comitês estratégico e técnico, e pensando, assim, quais os projetos que demonstrariam, então, essa criação de competências tecnológicas, de cultura de inovação, de governança em rede, né, no âmbito da inovação aqui para a região. E foram definidos, então, projetos prioritários, né, foram elencados alguns projetos, né, discutidos, mais de um projeto por óbvio, assim, por área estratégica, mas um deles priorizado, que é aquele onde todos concentram esforços para poder realizar. A partir de entre 2020 e 2021, esses projetos foram desenvolvidos,
discutidos, né, organizados, né, enfim, com cronograma, com orçamentos, enfim, e isso, né, para que começasse então a buscar essa execução. São projetos assim muito completos, né, eles são projetos, por óbvio, construídos por muitas mãos, né, e também muito complexos de serem executados, né, porque são projetos, assim, que são muito abrangentes, né, e aí o que acontece, né, então os gestores de inovação e tecnologia, né, ajudam, né, a organizar e encontrar os meios, né, para a gente poder estar realizando esses projetos. Então, entre 21 e 22, também a gente buscou aí formas de estar operacionalizando, são projetos que têm áreas, eles têm formatos diferentes, né? Na indústria é uma rede regional para manufatura avançada, porque o que acontece? Nós temos aí as empresas mais estruturadas, né, olhando para a indústria 4.0, né, para tudo aquilo que ela representa, né, com todo o aporte de tecnologia. Mas toda a cadeia de fornecedores precisa alcançar esse entendimento. A gente precisa nivelar o entendimento, né, para que todos possam trabalhar e as coisas se encaixarem, né, para que a gente consiga ter a indústria 4.0 na região. Para que todos fiquem nivelados no mesmo nível, né, Sim. Silvia? Porque a gente vê muita empresa pequena que presta serviço para uma Randon, para uma Marco Polo. Sim. Que não tem esse entendimento ainda, né? De que forma eu conecto eles e mostro para eles isso. Esse é um dos projetos, né? Então, olha só que complexidade imensa, né? Mas acertamos, né, no qual projeto que faz sentido aqui para a Serra. Esse projeto, ele demonstra a governança em rede. Né, em primeiro lugar. Na área de cidades inteligentes, então, a gente tem um hub de cidades inteligentes com foco em mobilidade urbana. Né? Então se buscou aí pensar assim, bom, qual é o lugar na Serra Gaúcha que a gente vai poder demonstrar soluções em tecnologia, né, em cidades inteligentes. Este projeto, assim, ele também é bastante desafiador, assim, porque como é que a gente vai eleger o lugar? Né? A cidade é tudo, é o território inteiro. Então, assim, né, se deu ênfase, assim, para pensar projetos de soluções, né, para cidades inteligentes. Então, a gente tem um projeto que já tem recursos do Estado sendo, né, aportados, sendo desenvolvido, que é um projeto de sensoriamento IoT para cidades inteligentes, né? A proponente é a Universidade de Caxias do Sul. Né? Então, desde final de 2021, início de 2022, esse projeto já está sendo desenvolvido aí com, né, uma equipe de profissionais e que envolve a quádrupla hélice, né, que um dos requisitos também do Inova-RS é que a gente consiga trabalhar de forma colaborativa com governo, sociedade, academia e empresa no mesmo projeto. Olha o desafio, né? E esse projeto está sendo realizado assim, né? Então, a gente tem aí 6 cidades, né, que estão para receber, então, os dispositivos, né, para coletar dados ambientais, né, para a gente gerar um banco de dados importante aqui em cidades inteligentes. E também ele habilita a tecnologia LoRaWAN nessas cidades. É isso que eu ia te pedir agora, ver se o LoRa, que já temos aqui disponível, né? Exatamente. Através de uma entidade daqui, que é a Trinopolo, ver se já tem isso conectado, né? Aproveitar isso. Exatamente. Então, assim, não é um projeto por si só, mas são projetos que transbordam para o ecossistema. Né? Eles são projetos assim que a gente consegue estar trabalhando várias cidades e aí conectando, né, cidades turísticas, né, pensando assim, né, nesses dispositivos, né, nessas redes, né, que vão sendo reveladas conforme a gente avança com o projeto, né? Então, assim, o projeto começa e o desenvolvimento dele vai demonstrando esses transbordamentos, né? Essa capacidade de a gente habilitar novas tecnologias IoT, né? De a gente trabalhar cidades turísticas que já têm sensores, né? Que estão aí observando, né? E trazendo dados aí, né? De qualidade ambiental, né? Por exemplo. Então, é bastante importante, né? Todo esse movimento. Sim, outros projetos, né? Também a gente tá observando, né? A questão principalmente da legislação do marco, né, regulatório da inovação. A gente tem aí toda a questão a importância de um ambiente regulatório que permita, né, que essas tecnologias sejam aplicadas, né? E graças a Deus, Caxias foi colocado recentemente, né? Foi aprovado o ambiente regulatório. E aí, Silvia, se tu quiser também passar para os ouvintes aqui, para os internautas que estão nos assistindo, o que é um ambiente regulatório, para que ele serve. Ah, né? Sim. Então, a gente tem, no caso de Caxias do Sul, né, a gente tem, assim, a legislação, né, ela vem, né, tem a legislação no âmbito federal, a legislação estadual, e o município se organizou, né, e temos aí, então, a Lei Municipal de Inovação, né, e outros decretos correlatos.
fatos aí. O que acontece? A gente também vincula ao plano diretor, né, que seria a nossa constituição, né, no município. E no plano diretor já previam áreas de interesse de inovação e tecnologia. E com a lei da inovação permite que a gente conseguisse, né, unir essas expectativas, né, entre um território que já estava previamente mapeado com um ambiente agora regulatório que prevê sandbox regulatório, por exemplo, né, que é uma legislação importante, né, uma previsão legal importante. Então, nessas áreas, nesses perímetros, né, no território que estão previstos como passíveis de sandbox regulatório, então ali podem ser aplicadas então soluções tecnológicas em fase de testes. O projeto Fixer, né, que foi apresentado aqui pela Andréa, né, na edição anterior, ele também é um projeto assim que demonstra assim, né, que a gente precisa ter um ambiente regulatório propício para inovação, porque a gente está testando, a gente, né, precisa assim, né, ver em campo real, assim, o que está acontecendo e se está dando certo e fazer os ajustes e tudo mais, né, e o sandbox regulatório permite isso. Vou dar um outro exemplo, Porto Alegre, o território inteiro é um sandbox, né, então lá, né, as instituições e empresas de tecnologia, né, ou que tem base tecnológica, podem apresentar soluções para o município e buscar tentar, né, ali testar essa solução em um ambiente real. Né? É isso que acontece. Então, esse é um exemplo, né? Então, a gente vai ter aí um hub de cidades. Isso. Onde é realmente validado a solução, né? Exatamente. Então, tudo isso, né, precisa estar acontecendo junto. E o ambiente regulatório, ele serve para isso. Para a gente ter a previsão legal, né? E conseguir, então, implementar essas soluções, né? De uma maneira mais rápida, né? É um período de testes, né? Então, ele tem todo esse aparato aí. Então, de cidades inteligentes, a gente tem tem foco neste projeto, né, de a gente ter a Serra Gaúcha como um grande espaço, um ambiente para testar soluções em tecnologia para cidades, né, acontecendo agora de forma, assim, pontual, né, porque as soluções são pontuais, né, e a gente vai convergindo isso tudo, né, de um desenho, num grande mosaico, né, de cidades inteligentes na Serra. E a gente enxerga muito isso, né, abrindo um parênteses aí, Silvia, Curitiba. Como Curitiba aproveitou essa onda de cidades inteligentes e conseguiu adaptar junto com o plano diretor, junto com o ambiente regulatório, toda uma tecnologia que tem lá, né? Sim, faz parte já da estratégia da cidade, né? Trabalhar, né, nesse âmbito. Então, também é um exemplo importante, né? Para nós, assim, a gente observa bastante, né? As soluções que Curitiba, né, traz aí, né? E, enfim, e outras cidades também que vão apresentando soluções e a gente está aí, né, no nosso radar, vamos dizer assim, né? A gente tem também a Tech Road, né, que é a rota tecnológica, né, ali coordenada pelo poder público das principais cidades da região sul do Brasil. Porto Alegre e Caxias do Sul faz parte dessa rota, né, aí é Florianópolis também, acho que Joinville e Curitiba, né, então assim, pensar que a gente tem, que em algumas cidades a gente tem aí o Vale do Silício e aqui no Rio Grande do Sul a gente vai fazer parte de uma rota, né, importante aí, com a oportunidade de a gente estar demonstrando cases, né, de soluções em inovação e tecnologia, né? Essas competências tecnológicas que a gente consegue construir aqui. Né? Então, e o pessoal que não enxerga isso não tem noção de como isso impacta na vida das pessoas, né? Porque tu mexe um pouco com a economia circular, economia criativa, mexe com os arredores. Então, quando a gente fala em cidades inteligentes, a gente não concentra só em uma região, e sim abrange todo o município, toda a cidade, né? Sim. E dentro delas, as pessoas, que são muito importantes, né, Silvia? Exatamente. E também na área de cidades inteligentes, né, o Estado do Rio Grande do Sul trouxe para nós, a Secretaria de Inovação, um desafio, que é a gente pensar territórios, né? Pensar em como que a gente pode levar hubs de inovação para essa interface entre a cidade formal e informal, né? Porque também ali são ambientes que são grandes potenciais de desenvolvimento econômico e também, né, de educação tecnológica, né? E a gente poder estar incrementando aí, né, nosso quadro de talentos, né, na região, principalmente, e né, oportunizar, assim, para ter essa inclusão, né? Porque eu tenho observado, assim, Kátia, que a cultura e a inovação são muito semelhantes nesse sentido, porque vale, assim, a gente não tem
barreiras, né, entre pessoas na área pensando em inovação e tecnologia, pensando em inovação e cultura. Porque na cultura vale a ideia, vale aquele gingado, vale assim, a forma da gente expor a nossa arte para o mundo. E na inovação também, né? Então a gente não tem barreiras sociais assim. Claro que, né, existe uma barreira cultural que é da educação, né? O acesso à educação, principalmente, que é onde a gente está buscando, assim, tá tendo um olhar mais preciso, né, em relação a essa questão de oportunizar a educação tecnológica, oportunizar o conhecimento para que as pessoas possam, assim, pensar novos modelos de negócio, né? Ou transformar em negócio uma atividade informal, por exemplo, né? E daí sim é a trilha do empreendedorismo inovador, né? Então, assim, Caxias e Serra Gaúcha, né? Ela já historicamente, né? É uma região que já trabalha o desenvolvimento, né? Há muito tempo, né? A gente tem aí a Serra Gaúcha como uma referência em construção de riqueza, né, por conta de trabalho, por conta, assim, de desenvolver, né, formas de fazer e de entregar produtos, serviços, né, importantes aí para o país todo também, né. Então, a gente tem aqui, né, um importante lugar, assim, com essa criação de talentos. Com muita qualidade também, exato, né, Silvia? Uhum. Porque tudo que sai daqui é uma sementinha que tu põe na terra e ele vibra, ele cresce, ele faz... É uma cidade, uma região pujante, né? Onde os nossos imigrantes vieram para cá. E hoje não é só imigrantes, é culturalmente rica. Né, de várias culturas, seja era italiana, seja era africana, seja era indígena. Então a gente tem uma cultura aqui que, se for explorar, o Rio Grande do Sul, ele é multicultural e todo mundo bota a mão na massa, todo mundo trabalha. Por isso que o pessoal, a gente tem um ditado aqui que onde o gaúcho for, ele consegue fazer qualquer coisa, porque realmente ele faz acontecer, né, Silvia? Isso é muito legal para nós aqui, como gaúchos, como descendentes de italianos e negros, né? No meu caso, eu sou das dois. Então, é uma honra para mim enxergar isso e ver a potência que tem a nossa região pro mundo, né? E tu vê, né? A gente tem aí, como a gente se orgulha quando a gente vê, né, pessoas da nossa região que se destacam nacional e internacionalmente, e empresas da nossa região, assim, desbravando o mundo, né, e nos sentimos representados nessas cidades, e que bom isso, assim, porque a gente tá aqui, e é a nossa comunidade Serra Gaúcha, né, que tá fazendo isso. Então, vamos potencializar, né, essa nossa capacidade, né, esse histórico dessa construção também. E também a gente tem aí a área estratégica do turismo, né, no Inova RS. A gente sabe que a Serra Gaúcha, por si, assim, ela é um produto turístico internacional já, né, reconhecido. E aí, então tá, o que a gente vai trazer de inovação e tecnologia, né, na área do turismo? A gente tem aí, né, a gente tem 3 regiões, né, Serra, que é Coré de Serra, que é a região Uva e Vinho, região Campos de Cima da Serra, ali, região de Vacaria e outras cidades, Bom Jesus ali, e região Hortênsias, né, Gramado, Canela ali, Cambará, Nova Petrópolis também e outras. O que a gente tem, né? Então a gente tem essas cidades que elas têm produtos turísticos que são complementares entre si, eles são produtos diferentes, né? Então a gente tem aí também, né, uma paisagem ambiental riquíssima. É diferente, né? Cultura diferente, então a gente tem essa multicultura, a gente tem um ambiente natural mega diverso, a gente tem uma biodiversidade incrível aqui na Serra Gaúcha, né, que faz parte da nossa cultura, né, patrimônio cultural, patrimônio ambiental e também produto turístico, né, como se aqui o turismo também, né, consegue estar revelando aí, né, para tantas pessoas. E aí o que acontece? Tá, e a gente tem, né, o aspecto território, temos esta capacidade instalada, vamos dizer assim, né, de oferta turística, cultural e ambiental. Temos também as academias, né, que já trabalham, né, a área do turismo aqui também, né, que já tem aí todo um histórico e um acervo importantíssimo em projetos e em observação de como a gente desenvolve o turismo aqui na Serra, né, e analisando com muita propriedade, assim, como, né, a gente está trabalhando, né, esses aspectos aqui, como melhorar, inclusive.
E aí, no âmbito do Estado, o que a gente pode contribuir pensando de uma maneira macro, assim, né? Então, o projeto, né, que foi, né, construído, né, a muitas mãos aí, né, pelo nosso ecossistema, né, do Inova RS, foi, então, o projeto Sistema de Inteligência Turística, né, que ele trata de uma plataforma que desenvolve uma inteligência artificial que compila dados em Big Data, né, dados de turistas, né? Então, quantos vêm, de onde essas pessoas estão vindo, como é que está sendo o padrão de gastos, né? O que está interessando para os turistas, né? Como é que está a previsão de escolha de pacotes de viagem, por exemplo. Também podemos dizer assim, a percepção do turista, assim, se gostou da experiência, se gostou do ambiente, né? Como é que está sendo essa nossa casa turística, né? Que a gente está recebendo tantos turistas aqui. E aí, né, utilizando então, né, as competências tecnológicas para isso. Então, a gente colocar a inteligência artificial, né, a buscar 100% dos dados que temos, né, disponíveis, dados fornecidos, por vezes dados adquiridos, né, comprados, enfim, para que a gente consiga entender como é que está funcionando o turismo aqui na região da Serra e a gente poder, a partir disso, né, ter insights, né, ter análises e ter também predições, né, de como é que vai se comportar, né, por conta de eventos, por exemplo, vai nevar, né, como é que a gente pode preparar todo o setor do turismo para programar produtos e serviços e novos negócios para receber e ofertar uma melhor experiência, né, turística para os visitantes, né. Então, assim, é um projeto bastante completo, bastante complexo também, né? E ele acaba, assim, podendo demonstrar, assim, a governança, né? Trabalhando unida ali para pensar, né? Melhores produtos e serviços, enfim, novos negócios, mas também a gestão baseada em dados, né? Então, as instituições conseguirem se planejar, se organizar e trabalhar colaborativamente, né? Ou trabalhar de forma complementar, que é o que a gente tem aqui na Serra. Dados a gente vai ter com mais ênfase, eu diria assim, nas cidades que têm maior movimentação de turistas, né? Mas também, olhando pelo Inova RS, a gente pensou assim em como alcançar aqueles municípios menorzinhos que também estão ao lado de um destino turístico, por exemplo, né? E aí, então, né, a partir de 2022, né, inclusive na Festa da Uva, né, de 2022, que a gente teve aí o Solo de Inovação, a gente convidou, né, a Bárbara Rangel aí do Ministério do Turismo e o Eduardo Loré da Waka-Lua, para nos trazer experiência, né, de destinos turísticos inteligentes, e vimos que fez muito sentido aqui para a região da Serra. Validamos internamente, então ele compõe agora junto com o projeto prioritário, né, transformar a Serra Gaúcha num grande destino turístico inteligente. Então, esse projeto a gente está aí, né, apoiando o Sebrae, né, que está à frente desse trabalho, né, observando, né, e estando em interlocução direta também aí com o Ministério do Turismo, né, para que a gente consiga, então, ter que as nossas cidades se organizem e se preparem para essa demanda, assim, que é nos prepararmos para sermos um destino turístico inteligente. Do que se trata, né? Preparar o território, né, olhando para as questões de acessibilidade, para questões de governança, para as questões de tecnologia, para as questões de mobilidade, para questões de qualidade ambiental e qualidade de vida das pessoas que moram nesses destinos turísticos, né? Para que então a gente consiga assim instrumentalizar as cidades, né, para que a gente tenha um melhor ambiente para morar e para receber também, né, essas pessoas. Então a gente consegue, através do projeto da área estratégica do turismo, ter esse grande alcance, tanto em termos de tecnologia, né, competência tecnológica aqui na Serra, quanto também, né, de organização e governança em rede dessas cidades, né, que fazem parte, né, da Serra Gaúcha. Aí. 49 municípios é bastante, né? É bastante, né, Silvia? E pensando em tudo que tu falou aí, me traz muito cidades pequenas. Eu sou natural de Antônio Prado e vejo uma cidade historicamente muito rica em cultura, uma que deveria ser aproveitado mais, né? Porque tem um patrimônio histórico tombado, já foi gravado uma série e um filme, né? O Quatrilho e a Desalma. O Desalma também foi gravado lá em Antônio Prado. Então, eu vejo... É a cidade mais italiana do Brasil hoje, tem esse marco, né? Sim. E eu estava conversando também com a secretária de turismo de Barracão semana passada. E ela me disse assim, olha, Kátia, aqui tem a história que tem mais de 200 cascatas, que o pessoal não conhece. É a cidade que mais tem a
araucárias, pinhão lá é considerada, tem muito pinhão, assim como São Chico. Também a parte de, culturalmente, a cidade, o pessoal recebe as pessoas muito bem, localmente lá. É um lugar onde é uma cidade pequena, onde o pessoal gosta muito de estar lá, porque é bem recebido. Então, é a experiência do turista na cidade. Porém, Barracão é uma cidadezinha escondidinha, onde não tá nessa rota turística, né? E aí, eu acho que é um grande desafio para nós, né? De que forma a gente coloca essa cidade sendo reconhecida, né? Eu também tenho meu sogro em São Luís Gonzaga, onde que é um marco, e graças a Deus eles estão resgatando a cultura gaúcha lá, então onde é considerada a capital do carreteiro, né? Então a gente vê como esses municípios são ricos culturalmente e também tem um ambiente, né, territorial muito rico. Em biomas, em cascatas, natureza, enoturismo, e que às vezes não é aproveitado, né, Silvia? Tu vê, né, até justamente esse desafio que a gente tem aí, né, de estar instigando os municípios, né, que se organizem para se tornarem destinos turísticos inteligentes. Então, um município, né, recebe essa capacitação e ele acaba, assim, influenciando os que estão ao redor, né. Na Serra Gaúcha, nós fizemos um trabalho, assim, cada vez que surge um edital, né, a gente pega o telefone e liga, né, para as prefeituras, olha, vai ter um edital, inscreve o município, né, vários municípios da Serra se inscreveram. E então, assim, o que a gente tem hoje, assim, Gramado, ela faz parte, então, de uma capacitação nacional do BID e do Ministério do Turismo e Sebrae, né, para cidades, né, se desenvolverem aí em termos de destinos turísticos inteligentes. Então, é uma consultoria federal, né, no âmbito federal, junto com outras cidades do Brasil. Também temos Flores da Cunha, né, que tá fazendo um trabalho incrível, né, o Thiago ali, ele também, né, tá com aí o apoio do Sebrae, né, também, Bento também teve esse apoio, mas Flores da Cunha se destacou ali, porque conseguiu congregar, né, toda ali o trade turístico, né, para pensar juntos, né, para pensar uma estratégia e entender, assim, esses temas, né, e se organizar de fato, assim, para que, bom, se posicionar a cidade como um destino turístico inteligente. Então, esse trabalho a gente já começou na Serra, né, com essas cidades. Então, assim, elas representam, assim, o início desse processo, né? E é um processo que, assim, seguramente ele não vai parar porque ele só se desenvolve, né? É como na inovação, assim, a gente sempre vai ter o algo mais, né, que vai se revelando, né, conforme os projetos e as ações das pessoas vão contribuindo para isso, né? Então, é muito bonito, assim, da gente ver, né, todo esse trabalho acontecendo aqui na Serra, né, e a gente podendo fazer parte e contribuir, né, com uma pecinha desse quebra-cabeça aí. Muito legal, né, Silvia? A gente tá dentro desse, né, pra quem não sabe, eu sou também faço parte do Comitê Estratégico do Estado, do Inova RS, aí acho que eu já falei aqui no Give Back em outros programas também, mas ver que tu faz parte, tu é uma abelhinha, né, que nem um Give Back, aonde tu vai deixando um pouquinho do teu legado, um pouquinho do que não precisa muito. Então, falando nisso também, a gente precisa muito dos empresários aqui unidos, né? E isso que Flores da Cunha está fazendo, eu entrevistei a Yara aqui do desenvolvimento, diretora de desenvolvimento econômico, né? E vou trazer o Thiago para entrevistar também. E eu vejo que eles começaram um processo de caracol de dentro para fora. Então, eles começaram um processo de dentro da prefeitura, aonde está reverberando essa conexão com os empresários, com as entidades, com as pessoas, com a comunidade, né? Silvia, como isso é bonito, né? Sim. Eu acho que Flores da Cunha é referência hoje, né? Das pessoas, outros municípios se espelharem e começarem um trabalho de formiguinha, que não é fácil, a gente sabe, né? Cada a gente foi criada, a gente é uma cultura bairrista ainda, uma cultura que ainda as pessoas têm muita dificuldade de se abrir, de se expressar, de participar, né, Silvia? E trazendo essa esfera do Inova RS, fazer aqui um pedido para os nossos internautas, se você é empresário, se você faz parte de uma instituição, venha fazer parte do Inova RS.
entre nos programas, ajude a concretizar esses projetos que estão aí, que o governo, e falando em governo, é a primeira vez que é feito isso, né, Silvia? Eu não vi outro governo que abra um programa onde a comunidade, onde as pessoas podem ajudar a construir o cenário do Rio Grande do Sul. O Inova RS foi case num estudo, né, realizado pelo Ministério do Turismo, né, estamos lá, né, como uma referência, assim, como uma governança, né, consegue, um ecossistema regional de inovação consegue construir projetos em conjunto, né, então isso é bem bacana de ver. E aí a gente tem aí, então, né, a gente fez, né, dentro dessa organização toda, a gente tem, então, assim, os projetos prioritários e a gente também abriu para a sustentabilidade do Inova. Né? É a metodologia que a gente, né, construiu até a criação dos projetos, é a estratégia de especialização inteligente que nos ajuda a continuar, mas a gente também precisa ter entendemos que foi preciso ter um olhar para outras formas de projetos poderem contribuir com o ecossistema de inovação. E aí a gente criou a estratégia de sustentabilidade, que acolhe projetos do ecossistema que têm aderência, né, e que contribuem para essa visão de futuro e esses projetos e essas áreas estratégicas. Então a gente também está nesse esforço aí e a gente vai estar trazendo, né, um convidado, né, para vir visitar a Serra Gaúcha aí, finalzinho de março aí, que é o José Piquet. Que é a novidade, pessoal, que eu tava falando no início aí. Olha o cara, olha a oportunidade que a gente vai ter aqui na nossa cidade de receber esse monstro, né? Eu falo monstro porque é uma pessoa que ajudou a construir muitas cidades, a ajudar os gestores, as prefeituras, os empresários. Então, eu faço um pedido aí que estejam atentos. A Silvia vai falar um pouquinho aí, então, do que ele vai trazer para nós aqui. Nós fizemos o convite, então, para o José Piquet e o Jorge Aldi, né, do Tecnopuc, para virem, né, visitar a Serra Gaúcha, né, num momento especial para nós, que é a reunião da mesa do Inova RS. A mesa é um momento, assim, de discussão, né, que é uma instância, né, da governança que é composta pela direção de alto nível das instituições que compõem. Então, assim, de governo, sociedade, academia, empresa, né? Então, são essas pessoas que ajudaram a construir desde o início e validamos, assim, né, as áreas estratégicas, né? O que fazia sentido, né? Validou-se também, né, com a mesa, se pactuou, né, os desafios e se pactuou como chegaríamos a vencer esses desafios, né, e a se desenvolver a Serra Gaúcha para, né, um ambiente de inovação importante aí, né, e aí nesse momento, né, é bem emblemático, assim, a vinda, né, do Piquet, né, porque ele também, né, esteve, assim, envolvido diretamente, né, na construção de ecossistemas, né, ali do próprio 22 Barcelona, né, o Distrito de Inovação de Barcelona, assim, do Poblenou, é um caso emblemático no mundo inteiro, assim, né, que as pessoas, né, e as instituições, né, quiseram, assim, né, transformar um lugar que era degradado, né, em um exemplo e uma referência mundial, né, em inovação, né, transformando uma área industrial, né, degradada, né, num polo de tecnologia e economia criativa como a gente vê hoje, e tu vês a coincidência, né, nós estamos aqui no berço da industrialização do Rio Grande do Sul, né, também vem bem ao encontro, né, de todo esse trabalho aí. E aí, o que acontece, né? Então, a gente convidou, né, o Piquet e o Aldi para virem à Serra Gaúcha, participarem conosco da reunião da mesa, né? Num momento, assim, onde a gente, né, pensa, assim, em trazer, né, o que a gente pode melhorar, né, no ambiente de negócios da Serra Gaúcha. Né? Então, a gente vai estar construindo essa agenda aí, né, com a nossa governança, com os comitês, né, do Inova RS, né, com os líderes das áreas estratégicas aí para a gente ter um dia todo, assim, bastante agradável, assim, e que a gente possa, agradável no sentido, assim, quando a gente está num ambiente agradável, a gente consegue se relacionar melhor, ter melhores ideias, né, e a gente poder trabalhar melhor em conjunto, e aí a gente poder pensar e até discutir, assim, né, e repactuar, né, esses desafios,
desafios e verificar, assim, como que a gente pode melhorar, né, daqui para frente esse ambiente, né, incrível que é a Serra Gaúcha. Nada melhor do que um especialista, né, Silvia, trazendo seus insights com um olhar de fora da nossa região, né? E ele que vai trazer vários insights que com certeza vão servir aqui para nós fazer o melhor da Serra Gaúcha, né? Silvia, eu gostaria de ficar a tarde toda aqui contigo, foi um prazer. O nosso bate-papo tá muito agradável, tô amando o nosso bate-papo, mas estamos chegando no finalzinho, então eu gostaria que tu olhasse para essa câmera aqui e deixasse uma mensagem que tu queira deixar ali, deixa tuas redes sociais, né? Como é que a gente encontra a Silvia? Ok, pessoal, então, o que eu posso dizer, assim, né, trazendo da minha experiência pessoal, é de que vale a pena, né, nós empregarmos os nossos esforços, né, e o nosso melhor, né, a nossa vontade de fazer as coisas darem certo, né, coletivamente, né. Nesses projetos que são amplos, que eles são projetos de coletividade, a gente compõe com uma pecinha nesse quebra-cabeça, né, e quando a gente olhar para o desenho geral, a gente vê assim, nossa, nesse projeto eu pude contribuir, né, com esse desenvolvimento, a gente pode estar aí, né, contribuindo e ajudando e fazendo o nosso melhor, né, em algum momento da história, né, então eu acho que isso é bastante importante, vale a pena, a gente tem um esforço imenso, trabalhar com inovação é um desafio, né, a gente tem que estar sempre buscando, né, conhecimento, mas vale muito a pena porque ele traz um retorno, pessoal, também pra gente bastante importante, essa relação que a gente acaba construindo com as pessoas, ela nos melhora, né, eu acho que é isso que é bacana, assim, de poder olhar, assim, que esse é o algo mais, né, que essas atividades, né, nos trazem. É a nossa luz, nosso autoconhecimento, né, Silvia? E é isso que eu dizia lá no início, que a Silvia, ela não é só uma profissional excelente, mas tudo que ela vai fazer, ela dá o seu melhor. E isso, para mim, é muito gratificante, Silvia. Então, gratidão mesmo por você ter vindo aqui no nosso programa Give Back, deixado um pouquinho do teu conhecimento para nós. Tá? E volte sempre, volte quando quiser. Tá Obrigada, bom? Cassiane. Obrigada esse programa Give Back, assim, que está sendo bastante importante aqui para nós. Obrigada. Então, pessoal, sigam nossas redes sociais, @podcastgiveback, né? Vão lá, comente, compartilhe, aperte o sininho lá e se inscrevam no nosso canal.